Pois bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que você está assistindo a nossa aula. Eu quero passar para você aqui o seguinte: os objetivos gerais dessa segunda aula. Nós vamos falar sobre petição inicial. A aplicação da petição inicial na prática do advogado, da advogada. Então, o meu objetivo hoje aqui com você é o seguinte, ó. Você vai ter que sair dessa aula certo de como realizar uma petição inicial. Quais são os seus requisitos, quais são as suas nuances e, principalmente, se você estiver fazendo algo de errado ou algo de equivocado no seu dia a dia, na sua prática, você começar a mudar a partir dos institutos que nós iremos falar. Quais são as qualificações ao juízo que é dirigido, o que é causa de pedir próxima, remota, como que eu vou delimitar essa pretensão para que, de fato, o juízo possa conhecer da minha peça, da minha petição inicial de uma forma mais tranquila. Lembrando a questão da escrita, como que eu devo escrever, quais são as estruturações que eu preciso de fazer nos meus parágrafos, colocar lei, não colocar jurisprudência, não colocar, são questões que nós vamos tratar ao longo da nossa aula, ok? Então, para dar início a essa aula sobre petição inicial, nós iremos falar daquilo que dispõe o artigo 319. Então, a nossa aula se valerá da petição inicial. E o que é petição inicial? Como que eu vou ter uma ideia das questões para eu poder colocar na petição inicial, para eu poder formular uma petição de uma forma mais objetiva, de uma forma mais tranquila? Primeiro paradigma que nós temos que quebrar: petição inicial extensa não é sinônimo de erudição jurídica, não é sinônimo de conhecimento. A petição inicial, ela é o start no processo, o start do processo. Lembre aqui, ó, se você não assistiu ainda à aula de pretensão, de ação, de processo, procedimento, eu vou te recomendar assistir essa aula. Por quê? Porque a pretensão, ela é a alma de todo processo. É aquilo que, de fato, o seu cliente ou a sua cliente vai demandar no Poder Judiciário para conferir um direito, se tem um direito ou se não tem um direito por determinada lide que é estabelecida. E a petição inicial, ela é o start. Ela é o meio pela qual as partes, seja pessoa física ou pessoa jurídica, provoca a jurisdição, a aplicação da jurisdição pelo Estado Judiciário. Então, quando nós falamos de petição inicial, nós temos algumas características que são verificadas lá no artigo 319 do Código de Processo Civil. No final, nós vamos fazer a leitura desse artigo de forma conjunta. Mas o que precisamos de falar agora? Alguns dados em relação às capitulações daquele artigo. Então, veja só, o artigo 319, ele ensina ao operador do direito, ao advogado ou à advogada, a fazer a estruturação da sua peça inicial. E o advogado precisa de ter em mente o seguinte, ó, não repetir as mazelas da prática jurídica. Você, quando for fazer a sua petição inicial, você, quando for fazer qualquer tipo de petição que seja, se valha daquilo que o artigo 319 passa, dos requisitos. Porque com o artigo 319 você consegue fazer qualquer tipo de petição. Então vamos lá, só para a gente poder entender. Ó. O primeiro requisito de uma petição inicial é indicar o órgão jurisdicional. Atenção, você vai pegar determinadas peças, número infinito de peças que fazem essa capitulação da petição inicial dirigida ao juiz. Um exemplo aqui, ó. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da fulana de tal, vara vinculada ao município tal, à comarca tal, vinculada ao estado tal. Essa direção do peticionamento ao juiz é algo que vinha do CPC de 1973 e foi suprimido pelo CPC de 2015. Por quê? Porque a petição inicial, ela instaura um procedimento, ela instaura um processo que vai caminhar durante determinado percurso, determinado procedimento, e ela não é dirigida ao juiz em si, à figura do juiz,
mas ela é dirigida a um órgão jurisdicional chamado de juízo, em que o servidor vai tomar conhecimento da sua petição inicial para poder fazer os atos preparatórios, como determinar a citação, determinar os atos de expediente ou os atos ordinatórios, mandar o processo ali em si para a central de mandados, para a central que vai determinar com que o oficial de justiça faça a citação, faça o arresto, faça a penhora, dependendo da sua pretensão em juízo. Então, pare de indicar nas suas petições, excelentíssimo senhor doutor juiz. Não. Faz o seguinte, ao juízo da vara vinculada ao município, vinculada à comarca número tal, do estado número tal. Primeiro aspecto é esse, tá? Se você ainda está fazendo excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, muda isso, porque está sendo uma gafe jurídica, tá? Então, quando você fizer essa capitulação, você vai determinar o juízo que a sua petição inicial é dirigida, se um juiz específico, se na justiça comum, se no juizado especial, ou se um juiz determinado para matérias especiais, como nós temos varas da infância, varas da juventude, varas especializadas no direito empresarial, você vai direcionar. É como se você colocasse ali, eu preciso que o meu processo tramite em determinado juízo, porque é o juiz competente para conhecer deste processo, dessa matéria. Feitas essas considerações, você, advogado e advogada, vai passar para a qualificação das partes. E como é que é essa qualificação das partes? Nome, prenome, estado civil, se existe ou não união estável, profissão, número de cadastro de pessoas físicas, cadastro de pessoa nacional, se for pessoa jurídica, endereço eletrônico, que é muito importante colocar, tá? Domicílio e residência do autor e do réu. Preste bastante atenção. Hoje você é advogado. Hoje você é advogada. Na prova da OAB, você tem que saber essas coisas, você tem que gravar esses requisitos. Mas, na sua prática no dia a dia, faz uma verificação, vai no artigo 319, até com que você faça essa gravação, essa memorização desses requisitos que precisam da petição inicial, para que você possa fazer de forma sozinho. Enquanto você ainda não tem essa experiência, vá até o Código de Processo Civil, acesse a internet, vá ali no inciso 2º do artigo 319 e veja quais são as capitulações que você precisa. Poxa, eu preciso colocar o nome do camarada, ok. Preciso colocar o nome de quem está ajuizando a ação, ok. Preciso colocar o nome da parte do sujeito passivo, qualificando, individualizando os sujeitos de uma forma que você consiga mostrar para o juiz o seguinte, juízo, eu fiz a capitulação, juiz da vara da infância. O autor, que é o meu cliente, está ajuizando um processo contra fulano de tal, e eu vou individualizar as partes nesse momento. Colocar quem é o autor, os seus dados principais, e colocar quem é o réu ou os réus com os seus dados principais. Arthur, faltou dado, eu não tenho os dados, por exemplo, o CPF dessa pessoa, eu sei só o nome dele, ou aquilo que nós chamamos de alcunha, que pode ser o apelido, como que essa pessoa é conhecida no meio da sociedade. Como que eu faço agora? Olha só, a falta de dados dessa forma não é um requisito essencial para que o juízo possa fazer a petição inicial, tá? Você precisa solicitar ao juízo, nos seus determinados acessos que possui, para que você possa fazer a captura de dados suficientes daquela pessoa para que ela possa compor o processo no momento determinado. Então, eu já vi casos, por exemplo, em que as pessoas, vamos dar um exemplo aqui, que aconteceu, de uma moça que engravidou e ela precisava dos alimentos gravídicos, mas ela só sabia o apelido da pessoa que era o pai, de fato, do seu filho ali. E ela precisava fazer o pedido desses alimentos. Como que eu devo proceder dessa forma? Faça a sua petição, informe que em determinado lugar, em determinado bairro, essa pessoa é conhecida como fulano de tal, como ciclano,
e você vai determinar com que o juiz, por meio do oficial de justiça, por exemplo, vá até aquela localidade e pergunte quem é fulano, quem é ciclano, para poder fazer a citação dessa pessoa. Então, o primeiro caso seria esse. Existem outros meios de captura de informação dos demandados, dos sujeitos do polo passivo? Existe. Ou, por exemplo, você como autor, você como sujeito passivo, promovendo uma ação para o seu cliente, para a sua cliente, pode solicitar ao juízo informações suficientes para poder trazer dados daquela pessoa e ajuizar, compor ali de fato a relação processual dentro da demanda que você instaurou. Então, quais são as diligências mais praticadas dentro da prática forense? Eu posso solicitar informações às operadoras de telefonia, pedir que o juiz solicite, envie um ofício, por exemplo, para a Anatel, e ali, hoje em dia, assim, todas as pessoas, elas têm telefone móvel. E para poder fazer o cadastro nessa telefonia móvel, na maioria das vezes, ela precisa de apostar ali um endereço, colocar um endereço fixo para receber até correspondência. CEMIG, instituições, como, por exemplo, aqui na nossa cidade, o SAI, que faz a distribuição na cidade da água potável. Então, quando você solicita ofício, remete ofício para esses órgãos, você de fato consegue fazer a captura de informação suficiente para que o sujeito passivo possa entrar, possa ser citado e fazer parte da relação processual que você está instaurando. Então, como eu disse, essa petição inicial não será indeferida por falta de informações da qualificação, mas é importante que você faça o máximo possível para evitar decisões e despachos de forma desnecessária, porque você vai demorar muito para poder receber um despacho de um magistrado, às vezes meses, para poder tentar resolver uma coisa que seria besta, uma coisa que seria burra. Continuando os nossos requisitos da petição inicial. Após a qualificação e após a remessa ao juízo competente, nós temos aqui a narração dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido. CPC de 73 fazia essa divisão. Fatos, outro inciso, fundamentos jurídicos. CPC de 2015 não faz essa separação mais. Então, existem estruturas que você pode fazer na sua escrita que, de fato, você já pode narrar os fatos colocando-se os fundamentos jurídicos daquele pedido. Vamos lá, deixa eu tentar aqui desenhar para você. Qual que é a prática? Qual que é a praxe forense? Você narrou os fatos, você abre um novo tópico para falar dos fundamentos jurídicos que vinculam aos fatos narrados. Arthur, tá certo? Tá certo, não tem nenhum tipo de problema. Entretanto, você pode narrar os fatos e, dentro dos próprios fatos, trazer os fundamentos jurídicos que vão colocar o seu cliente a ser, de fato, ali, a receber o direito de um processo judicial instaurado no Poder Judiciário. Então, vamos lá, só para a gente ter uma ideia aqui, um exemplo. Eu posso colocar que o seu João ele teve o seu direito ali, a imagem, o seu direito subjetivo foi ferido, o que demandaria uma pretensão para uma reparação moral. Então eu vou narrar assim, ó, seu João, no dia tal, foi xingado publicamente por fulano de tal, e conforme diz o regramento 186 e 927 do Código Civil, aquele que causa dano a outrem deve repará-lo. Veja que eu coloquei na mesma estruturação os fatos e os fundamentos jurídicos. Entretanto, eu posso fazer da seguinte forma. O seu João foi agredido verbalmente por fulano de tal na frente de todas as pessoas. Ponto. Vou trazendo os fatos que aconteceram de forma cronológica e concatenada. Depois eu abro um novo tópico falando dos fundamentos jurídicos. E coloco lá, dano moral. Conforme a prática realizada por fulano de tal contra o seu João na data tal, narrado lá nos fundamentos, nos fatos, a lei prescreve X,
A jurisprudência entende-se dessa forma, por isso eu quero a condenação do fulano ao pagamento de danos morais. Perceba que é gosto, perceba que é uma questão do advogado, da advogada. Pode ser feito da primeira forma, tanto quanto pode ser feito da segunda forma. Nós vamos ter um tópico específico para poder praticar essa escrita, tá? Então, nos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, a ideia é trazer a causa próxima, trazer os pedidos que remontam à causa próxima e à causa remota. Então, ó, todo direito nasce de um fato, tá? O fato, juntamente com o fundamento jurídico que protege esse fato, dá o direito subjetivo da pessoa de ajuizar uma ação. Então, ó, todo direito nasce de um fato que deve ser previsto por lei que o ampare. A dica para você conseguir narrar os fatos e os fundamentos jurídicos do seu pedido. Ó, aponte o fato gerador do direito subjetivo. Seu João teve ali, naquele momento, ele foi xingado por fulano de tal, então houve um fato que gerou um direito subjetivo. Esse fato, ele é amparado por uma lei? É amparado por uma lei, artigo 186, 927 do Código de Processo Civil. Eu posso solicitar e requerer danos morais em desfavor do fulano de tal. Então, quando você narra esse fato e você traz uma lide que ocorreu, uma pretensão que ocorreu, que é amparada por um direito, por uma lei específica, você faz a atribuição desse nexo jurídico ao fato. Fulano xingou fulano, a lei fala isso, portanto, eu quero a condenação do fulano de tal, a indenização por danos morais em favor do seu João. Então, veja só, quando você faz dessa forma, quando você captura dessa forma, você está mostrando para o juiz o quê? Que, de fato, você conhece aquilo que você está falando, você sabe delinear e delimitar a sua pretensão de forma correta e que você está certo daquilo que você está pedindo ao juiz. Arthur, e se eu indicar a lei errada? Como é que funciona? Fiz aqui, a minha pretensão era X, mas eu indiquei a lei Y. Eu terei, de fato, meu processo prejudicado? Veja só, não. O importante dentro dessas questões é a revelação da lide por meio da exposição dos fatos. Mas tome muito cuidado. Por quê? A indicação errônea da lei que vai amparar o fato gerador de um direito subjetivo demonstra imaturidade, demonstra falta de estudo. E aí, as pessoas começam a observar o advogado, a advogada, por meio daquilo, do seu conhecimento em si. Então, quando você for fazer ali a sua petição inicial, esteja certo da lei que o ampare. De fato, isso não vai trazer qualquer tipo de prejuízo, até mesmo porque existe um princípio judicial, um princípio processual, que é a primazia do julgamento do mérito, tá? O juiz, independentemente se a petição ali está indicando a lei errônea, ele deve julgar o mérito, ele deve julgar a causa, para evitar novos julgamentos. E nós vamos falar disso muito bem na defesa, você vai entender de fato o que eu estou falando. Mas é interessante que você tenha uma erudição, que você saiba aquilo que você está falando de fato, para que você não venha passar vergonha. Arthur, o que é causa de pedir? A causa de pedir, eu costumo brincar com os meus alunos, falar o seguinte, ela é a alma de todo negócio. Então, nós temos hoje na doutrina uma divisão substancial entre a causa de pedir, que se divide em causa de pedir próxima e causa de pedir remota. Elas constituem o núcleo, a alma de todo o seu processo, tá? Então, ó, ao autor cumpre a demonstração dos fatos que constituem o seu direito. Se eu tenho uma pretensão, se eu tenho um direito subjetivo que foi ferido, por exemplo, o caso dos danos morais, por exemplo, um acidente de trânsito em que a pessoa me causa ali um dano material, eu tenho uma pretensão em que há uma lei que o repare e eu tenho o direito subjetivo de ajuizar uma ação. A partir do momento em que eu ajuizo a ação, instaura-se um processo, primeira aula que eu falei, e a partir daquele processo nós temos atos concatenados
que são chamados de procedimento, para que o processo em si possa se desenrolar e o juiz determinar, exercer a jurisdição, falando o seguinte, ó, eu dou procedência aqui por meio de uma sentença terminativa de mérito ou improcedo por meio de uma sentença terminativa de mérito. Então, a causa de pedir, ela é a alma do seu negócio. Por quê? Porque ela vai delimitar os fatos que constituem o direito do autor. E aí a doutrina faz essa separação entre causa de pedir próxima e causa de pedir remota. Que, segundo o Cândido Rangel de Lamarck, nada mais é do que o seguinte, ó, a remota são os fundamentos jurídicos do pedido e a próxima os fatos que constituem o direito do autor. Bizu para você gravar. Causa de pedir próxima, ela deve estar próxima de você. Foi o fato, foi o que aconteceu com o seu cliente, foi o que chateou o seu cliente, foi o que prejudicou o seu cliente. Ela está próxima aqui, ó. A causa de pedir remota é a lei, ela está um pouquinho longe, porque você vai ter que percorrer todo um procedimento para poder comprovar para o juízo que o seu cliente tem direito a determinado pedido. Não é difícil, basta gravar esse bizu. Mas, Arthur, quais são os efeitos aqui se eu fizer uma petição e não descrever bem os fatos que constituem o direito do meu cliente? Tome muito cuidado, porque se a narrativa for ruim, lógico ou sem nexo, haverá aquilo que nós chamamos de inépcia da petição inicial, que é uma causa extintiva ali do processo sem resolução de mérito, por meio de um ataque indireto de mérito que chama. Quando nós formos falar de defesa, de contestação, nós vamos entender que a contestação ela é subdividida. Onde o demandado, o réu, o sujeito passivo, ele vai resistir à pretensão do autor por meio de dois tipos de ataque. Defesa indireta de mérito, que são as chamadas preliminares, e aí nós temos um rol de preliminares que eu vou te ensinar a verificar de forma correta, e a defesa direta de mérito, que é o ataque de fato àquilo que o autor demandou na petição inicial. E aí você vai lembrar o seguinte, ó, essa defesa direta ela fala sobre o quê, Arthur? Sobre os fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito do autor. Vamos falar no outro momento. Mas entenda que a causa de pedir é a alma do seu processo. Você tem toda a sua estruturação da sua petição inicial. Mas, se você narrar a causa de pedir de forma ilógica, sem nexo, o seu processo está fadado à improcedência. Então, dando continuidade às características da petição inicial, nós estamos ainda no artigo 319, nós temos aqui, ó, a partir do momento em que eu faço a capitulação de para onde, qual o juízo competente que será o juízo competente para poder julgar o meu processo, eu instauro ali, informo o nome do demandante, o nome do demandado, qual a essência da ação, se é uma ação de reparação por danos morais, por danos materiais, se é uma ação de exigir contas, se é uma ação de pedido de alimentos gravídicos. Eu narro os fatos e os fundamentos jurídicos do meu pedido, é hora de formular os meus pedidos com as minhas especificações. Então, o objetivo do pedido em si é da procedência da ação. Por que que o fulano de tal instaurou um processo contra o ciclano voltado para uma ação de reparação por danos materiais, por exemplo, onde eu narro os fatos que constituem o direito do autor, eu trago a capitulação jurídica que constitui o direito do autor, agora cumpre a mim fazer os pedidos de forma objetiva, demonstrando quais os fatos que fundamentam o meu pedido e falando assim, ó, juízo, eu quero que o réu, o demandado, pague a mim o valor de R$10.000 de danos morais, porque ele feriu a minha honra subjetiva. Perceba que é uma estruturação muito, muito, muito técnica. E quando você faz esse percurso técnico, você precisa de pedir. Porque a falta de pedido também constitui inépcia da petição inicial. Arthur, escrevi totalmente bem, narrei, falei, coloquei, fiz bonitinho, coloquei imagens da minha petição inicial e esqueci de fazer um pedido lá embaixo. Olha,
aí vai ficar difícil. Se você não fizer o pedido, eu costumo brincar que a criança que não chora, a mamãe não vai dar ali o alimento para ela. Então, se você não fizer o pedido, se você não bater ali, ó, juiz, eu preciso disso, você não vai ter o atendimento das suas pretensões postas em juízo, ok? Posteriormente a esse pedido, você deve atribuir o valor da causa à sua petição. Cuidado, cuidado. A atribuição do valor da causa, ela segue um regramento específico do artigo 291. Entretanto, tome cuidado com essas causas em que você coloca o valor muito elevado ou valor muito pequeno. Por quê? Porque o juízo, ao verificar que há um erro ali nos parâmetros do cálculo do valor da causa, ele pode fazer essa correção de ofício. E aí você tem que entender o seguinte, ó, se o seu cliente não conseguir comprovar a gratuidade judiciária, os requisitos que dão a procedência para ele da gratuidade judiciária, como é que você vai fazer para que ele possa pagar ali as custas do processo? E pior, como que você vai fazer o seu cliente ali informar para ele o seguinte, ó, você teve uma improcedência aqui na sua ação, ou você foi parcialmente, sucumbiu de forma parcial, e você deve pagar os honorários de sucumbência para o advogado da parte contrária. Gente, na prática, cliente não entende isso. O cliente ele quer chegar no seu escritório, quer que você resolva a vida dele da forma mais em conta e mais barata possível. E às vezes até assim, chorando a diminuição dos seus honorários ali contratados, porque ele não tem, doutor não tem dinheiro, eu estou todo lascado, doutora, minha vida tá uma bagunça, eu não tenho condições de pagar, vê o que você pode fazer para mim. É desse jeito que funciona. Então, quando você fizer a atribuição do valor da causa para o seu processo, vá, confira o artigo 291 do Código de Processo Civil. Se não houver um requisito ali para você fazer o seu determinar o valor da sua causa de forma proporcional, você faça pensando sempre em custas e honorários de sucumbência. E vale a pena você conferir a tabela de custas do tribunal a qual você está vinculado e vai ajuizar, propor essa determinada demanda. Por quê? Porque a tabela de custas, ela dá um parâmetro. Por exemplo, aqui na cidade que eu estou, vinculado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o valor da causa de 0 a 59 mil reais, mais ou menos, ela gera uma custa no valor de R$ 1.000, por exemplo. Quando você passa de 59 mil, coloca 60 mil reais, ela vai passar o valor das custas de R$ 1.000 para R$ 2.000. Então, às vezes, vale a pena você sopesar. Será que, de fato, a minha causa ela é desse valor de 59 mil? Ou ela é desse valor de 60 mil? Se eu atribuir o valor da minha causa a 60 mil reais, o meu cliente vai pagar ali mais R$ 1.000 de custa. Então, às vezes, vale a pena diminuir um pouquinho pensando nessas questões pecuniárias do seu cliente, ok? Então, beleza. Feitas essas estruturações, perceba aqui que nós estamos nós estamos colocando passo a passo as capitulações, os requisitos da petição inicial, nós temos as especificações de provas, tá? Veja só, ao autor cumpre a constituição, a prova dos fatos que constituem o seu direito. Ao réu incumbe provar os fatos que impedem, extinguem ou modificam o direito do autor. No final da petição inicial, basta uma indicação prévia do que pretende se provar. Não precisa colocar lá assim, ó, eu já vou fazer a comprovação por meio de prova testemunhal, eu já vou fazer a comprovação por meio de prova pericial. Faça um pedido genérico. Por quê? Porque existe uma fase procedimental específica para essa demonstração das provas que você pretende produzir. Por quê? O processo é uma guerra, o processo é uma batalha. Nós temos uma pretensão autoral, um direito subjetivo que pode ser exercido pelo seu cliente. Nós temos uma resistência a essa pretensão, que é feita por meio da contestação, e ali os fatos serão controvertidos. Arthur, o que é isso que você está falando? Fulano de tal fala que
tem que ser pago a ele dano moral porque ciclano feriu a honra subjetiva dessa pessoa. Olha só, pretensão resistida. A partir do momento em que você tem essa relação e você abre margem para essa contestação, você tem fatos que são controvertidos no processo e que você precisa de fazer a comprovação. Só que, às vezes, a sua comprovação pode vir por meio de prova documental já colocada no processo, já postada no processo, pode vir por meio de prova testemunhal, às vezes necessita de uma prova pericial. Então, essa primeira fase da petição inicial, ela é tão somente para você indicar o que você pretende comprovar e como que você pretende provar no processo os fatos que constituem o seu direito ou que instigam, impeçam ou modificam o direito do autor. A partir do momento em que você tem a controversão dos fatos, aquilo que de fato precisará ser comprovado por meio da produção de provas em audiência, aí abre-se margem por meio de uma decisão de saneamento e organização do processo realizada pelo juízo, para que você possa comprovar o fato X, Y e Z por meio das provas que você pretende produzir. Aí sim você vai indicar as suas testemunhas, aí sim você vai fazer o pedido de depoimento pessoal da parte contrária, aí sim você vai determinar que haja, por exemplo, uma perícia dentro do processo instaurado, tá? Então, no primeiro momento, basta a indicação prévia do que pretende se comprovar. É hora também, dentro da sua petição inicial, de requerer as tutelas de urgências pretendidas, tá? E nós vamos ter uma aula específica para poder falar sobre as tutelas de urgência de natureza antecipada, de natureza cautelar e a tutela da evidência. Muito confundida na prática forense, ok? Informar sobre a opção ou não da audiência de tentativa de conciliação, lembrando que, quando da realização da audiência de tentativa de conciliação, dois princípios regem o ato processual realizado, que são os princípios da confidencialidade e da independência. O que é isso? Na conciliação, o seu cliente confessou que, de fato, ele é pai do fulano, ele deve ali um dinheiro para ciclano. Essa confissão ela não pode ser usada no processo, por força desses princípios. A conciliação, a audiência de conciliação feita por meio da mediação ou da conciliação em si, ela é feita, aqui, pelo menos na nossa prática, ela é feita por meio dos estagiários que são vinculados ao Tribunal de Justiça. Nada que se fala ali pode se usar contra o seu cliente. A conciliação ela tem que ter essa independência, até mesmo pelo fato que as partes não podem chegar armadas na conciliação. De uma forma que eu não vou fazer, eu não posso falar, eu não posso suscitar nada nessa audiência, porque senão tudo que eu falar será usado contra mim no tribunal. Isso não existe. O princípio que rege a audiência de conciliação é da confidencialidade, tanto é que se você fizer as suas audiências de forma online, você vai perceber que o conciliador nem realiza a gravação daquele momento. Ele inicia, faz a verificação da documentação, se é fulano, se é ciclano. Para a gravação, vocês conversam, logrado o êxito na conciliação, ele inicia a gravação e vai redigir a ata de conciliação, a ata da audiência que determinou a conciliação. Não logrado o êxito na conciliação, o processo, essa audiência, ela é encerrada naquele momento, abrindo-se margem para que o réu possa apresentar a sua contestação. Então, os procedimentos, eles funcionam dessa forma. Petição inicial, você deve juntar os documentos indispensáveis para o ajuizamento da sua petição. Identidade, CPF, comprovante de residência, documentos que comprovam os fatos constitutivos do seu direito, junte todos a tempo e modo. Por quê? Porque a partir do momento em que o demandado, o réu, ele entra no processo, ele é convocado para poder compor a lide, você não pode mais juntar documentos velhos que possam demandar contra o réu. A única exceção é de documentos novos, que são gerados no curso do processo. Então, documentos que, à época, você poderia, de fato, ter juntado na sua petição inicial
e não juntou a tempo e modo e o réu fez ali, compôs aquela lide para poder fazer sua defesa, você não poderá juntar mais sem a anuência do demandado. E cá para nós, na nossa prática, se eu estiver como advogado representando o sujeito passivo e a pessoa juntar um documento até na audiência ou depois mesmo antes do processo, a primeira coisa que eu vou alegar é: esse documento não pode ser apresentado mais porque não se trata de documento novo. O único documento que pode ser apresentado é o documento realizado no curso do processo, que se trata de documento novo ou que não pôde ser adquirido na época da realização da petição inicial. Feitas essas ponderações, você vai declarar qual o advogado que está subscrevendo a peça, doutor fulano de tal, doutora fulano de tal. É interessante que você coloque o seu nome, o número da sua OAB embaixo, e você tem a estruturação da sua petição inicial. Então, vamos fazer uma leitura aqui, a partir do desenvolvimento dessa aula, eu quero fazer uma leitura com você da frase de Calmon de Passos. E se ela faz sentido para você a partir de todos esses institutos falados aqui, de todos esses requisitos. Petição inicial. Peça básica. Ela não só é um instrumento para a constituição e desenvolvimento do processo, olha só, ela instaura o processo, mas delimitadora da extensão em que se efetivará o poder de julgar. Então, quando você delimita a sua petição inicial por meio da fundamentação fática e jurídica, você fala para o juiz o seguinte, juízo, eu preciso que você julgue determinada matéria, que há uma pretensão minha, voltada aos danos morais, aos danos materiais. Por isso que a peça de ingresso, a peça preambular ou a peça de petição inicial, ela é o instrumento mais importante do processo, porque ela constitui um procedimento, ela constitui um processo para que possa se desenvolver validamente, delimitando a extensão do poder de julgamento do magistrado. Porque o juiz não deve decidir nem aquém, nem além, nem fora do que foi posto para a sua decisão pelo pedido formulado na inicial. Já disse com propriedade que a inicial é o projeto da sentença que o autor pretende do juiz. Olha que frase fantástica. Então, feitas essas ponderações, nós vamos passar para a escrita da petição inicial.